O nosso tema de hoje é tesouros ocultos. Tesouros ocultos. E nós vamos conversar do capítulo 2, versos de 1 a 15, tá bom? Versos 2, de 1 a 15. E o verso 3, que é o nosso tema, diz assim, 2 e 3, tá bom? Faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, quando a gente para um pouquinho e dá uma olhada para as últimas décadas do cristianismo, da igreja evangélica, da igreja protestante, se você prestar um pouquinho atenção nos livros que foram escritos, você vai reparar que há muitos livros escritos tentando explicar, tentando entender, tentando avaliar problema de alguns grupos religiosos que acabam sendo demasiadamente místicos, fora da Bíblia, alguns até alienantes. Sabe o que é alienante? Que deixa você fora da realidade. Eu vou citar aqui 3 exemplos, provavelmente do pastor Gerson para trás, que vai lembrar disso, tá bom? Talvez você tenha lido aí, porque eu não quero falar de ninguém dos nossos tempos, tá bom? Não quero falar de ninguém dos nossos dias aqui, então eu vou falar de alguns grupos lá do passado. Por exemplo, o ramo davidianos, já ouviram falar disso? Esse não. Ele foi um grupo lá no Texas, Estados Unidos, e um grupo religioso, começou com uma coisa doida, final da história, morreram 79 pessoas. Isso não é tão antigo assim, talvez alguns não eram nascidos, 1993, a Lara com certeza não tinha nascido aí, né? Mas 1997, aí já é um pouquinho mais recente, o Portões do Céu, Heaven Gate, já ouviram falar? Também um grupo alienante, começa dentro de uma igreja, ele vai crescendo, resumindo, morreram 39. Grupos que começam dentro da igreja, e no final deles, pessoas se matam. Esse aqui vocês vão ouvir, pelo menos já devem ter visto alguma sátira do Jim Jones. Jim Jones, o Gerson lembra. O Templo do Povo, na Guiana, morreram mais de 900 pessoas. Grupos religiosos começam falando de Deus, começam falando de Jesus, mas começam a desviar de tal maneira e falar tanta heresia, começam a inventar tanta coisa estranha e acabam com essas coisas, com essas tragédias. Para não falar de coisas dos nossos tempos, ainda vou continuar um pouquinho saudoso na década de 90, né? A teologia na qual se afirmava que o cristão não pecava mais, que o cristão não sofria de doenças, teologia da prosperidade, onde o verdadeiro cristão tinha que ser rico, tinha que ter bens. Vocês já ouviram falar disso? Nós somos a cabeça e não a cauda, né? Distorções de textos bíblicos. E você vai pensar que isso é coisa dos nossos dias? O apóstolo Paulo estava com esse problema lá na igreja dos Colossenses. O Epáfras, que nós já falamos dele aqui, nome bonito para você botar no seu filho, para quem for ter filho, Epáfras, né? Que nome? O Epáfras foi e relatou para o Paulo, nós estamos com um problema lá na igreja, e o pessoal está ficando deslumbrado com algumas coisas. O pessoal começou a adotar lá o horóscopo de crente.
Já ouviu isso? Horóscopo de crente, começa a ler, pega texto bíblico, só um ou outro texto bíblico e lê ali, e vai achando que aquilo é só aquilo. Não leem mais a Bíblia. O pessoal começou lá a adorar os anjos. Nós já tratamos de tudo isso, irmãos. Nós já tratamos de todos esses assuntos. Então, isso começou também a dominar a igreja. E o Paulo preocupado não só com a igreja dos Colossenses, mas também da igreja de Laodiceia. Olha o que o Paulo fala no verso 1 do capítulo 2. Gostaria que soubesseis que com grande luta venho mantendo por vós colossenses, tá? Pelos laodicenses, que era uma cidade do lado ali, e por quantos não me viram face a face. Então Paulo começa a tratar com essa igreja dessas questões, desvios bíblicos, onde as pessoas começam a inventar as coisas dentro da igreja. Se a gente não tivesse na internet, eu ia fazer uma brincadeirinha aqui, mas como a gente está na internet agora, eu corro o risco de fazer o recorte disso um dia e colocar só isso aí, né? Mas, arriscando o recorte, né? Arriscando o recorte, nós estamos vendendo no final do culto a rosa sagrada. Você pega a rosa sagrada e leva a rosa sagrada e coloca no seu quarto. E essa rosa sagrada deixa lá, ela vai secar, ela vai chupar tudo de ruim que tiver no quarto, e depois você joga no lixo. Já ouviram falar disso? O sal grosso consagrado. Olha, gente, coisas que são de outras religiões, sendo adotados por aqueles que se dizem cristãos, para enganar o povo. A toalha ungida do pastor com o suor do pastor também está à disposição dos que quiserem. É mais caro. Dá licença que agora é aquele momento da foto que o Tiago sempre quer. Não precisa, Tiago, mas eu gosto de fazer isso, porque eu gosto de colocar você em evidência. Muito bem. Começam a inventar essas coisas, e as pessoas começam a acreditar. Vem aqui que eu vou orar para que o seu anjo esteja à sua disposição, assim que você acionar. A igreja lá dos Colossenses começou a ter esse tipo de problema, e começaram a esquecer quem? Jesus Cristo. E o Paulo, informado então dessa realidade, o Paulo pensou numa estratégia. Como é que eu vou então tratar com esses irmãos lá da igreja dos Colossenses, também o pessoal de Laodiceia, como é que eu vou prepará-los para enfrentar esse tipo de coisa? Eu lembro, primeira vez, logo que eu cheguei no Itajaí, a presbítera Luci era professora dos jovens na escola dominical. Não sei nem se a Luci lembra dessa época. E a Luci chegou para mim e falou: pastor, a gente está estudando aqui, e eu gostaria que o senhor assumisse e fizesse um tempo aqui sobre seitas e heresias. E eu vou tranquilo, tinha saído do seminário recentemente, tinha feito um trabalho no seminário sobre seitas e heresias. Mas numa das pesquisas que eu fiz lá, eu fiquei em crise. Porque, segundo alguns órgãos, algumas pesquisas, no Brasil, por semana, pelo menos, surge uma nova seita, uma nova heresia, de todo o leque que você consegue imaginar. Pensei comigo, vou estudar com jovens seitas e heresias para o resto da vida. Se a cada semana surge uma nova seita, uma nova heresia, nós vamos ter que um dia conversar sobre isso. E aí, claro, né? A gente estudou as principais que existiam, as principais, né, que inclusive afetam a nossa igreja, a igreja cristã, a igreja reformada. Mas como é que a gente trata então disso? Como é que você não vai cair numa seita, numa heresia dessas que surgem aí toda semana? E o Paulo fez o seguinte, o Paulo resolveu fazer o quê? Exatamente o que a dona Ivone sussurrou aqui. Você está acostumado a ouvir a dona Ivone falar alto, mas ela também é com a bateria baixa, então ela está falando baixo. A dona Ivone falou assim, bem baixinho aqui, ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. E o Paulo, para resolver o problema, o Paulo então resolve tratar com informação.
levando aos colossenses, ou relembrando os colossenses, daquilo que eles já sabiam, e reforçando, então, algumas coisas. Primeira coisa que o Paulo diz, então, e eu quero usar esse alerta do Paulo, está lá no versículo 4. Olha na sua Bíblia aí. Olha na sua Bíblia aí. Capítulo 2, verso 4. Diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. O Paulo começou a tratar, começou a abordar, falou da preocupação dele, né? A gente vê nos versos 1 e 2 do capítulo 2. E aí o Paulo então faz esse alerta: cuidado com os argumentos aparentemente convincentes. E eu sempre gosto de brincar com um argumento aqui, ó. Por exemplo, Giovana, qual é o seu time preferido, Giovana? Hã? Corinthians, não preciso nem falar nada, vou mudar para outro, porque ela já está convencida. A Raquel, e o seu, Raquel? São Paulo. Então, eu vou dizer para Raquel: ó, Raquel, lamento muito dizer, mas o seu time não está numa boa situação, e eu vou apresentar os meus argumentos, de que o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo. Vai mudar você? Aparentemente, agora se o pastor Gerson vier aqui, Raquel, ele vai falar do Palmeiras, e aí ele vai usar argumentos aparentemente convincentes. Ele vai falar assim: o meu time está melhor nas tabelas aí, tudo que joga ganha, ganhou inclusive do Corinthians, ganhou? Eu não consegui assistir até o final, eu vi até 2-1, foi 2-1, o Gerson piorou a situação, o Gerson não viu também. O Paulinho, você sabe, quanto foi, Paulinho? 2-1? Então, o meu time é melhor que o seu, Raquel, então pare de torcer para o São Paulo e comece a torcer para o Palmeiras. Argumentos aparentemente convincentes, não é verdade? Ele poderia virar para mim: Tamar, ó, chega de falar de Corinthians, seu time não está com nada, só perde, só... E os argumentos, eles convencem. Mas você vai mudar de time, Raquel? Esse negócio de time é uma coisa impressionante, né? Chocante isso, né? Como é que a gente não vai mudar de time? Porque a gente gosta, enfim, time tem essa coisa do coração, né? Não é muito pela razão. Mas na questão de fé, argumentos aparentemente convincentes mudam as pessoas, não muda no time de futebol. Olha que interessante. Não há quem convença a Raquel de mudar do time, de ser corintiana, de ser palmeirense, de sei lá o quê. E não só aqui, mas em vários lugares. Tem pessoas que não mudam de time, mas às vezes acabam mudando de religião. Tem toda uma outra coisa para a gente conversar aí, mas a questão é a seguinte: cuidado com aquilo que vierem falar para você. O Paulo está fazendo esse alerta para a igreja. Cuidado com esses argumentos convincentes. Verso 8, olha o que ele diz: tenha cuidado para ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ou seja, o ser humano, presta atenção nisso, hein? O ser humano gosta de algumas coisas deste mundo. O ser humano gosta que alguém dê a solução para ele. É muito mais fácil alguém assistir uma pregação na internet, ouvir no rádio ou na televisão, do que ler a Bíblia. Cerca de 80 pessoas questionadas, como é que elas conhecem a Bíblia? Sabe qual é a resposta delas? Eu assisti na internet, eu assisti fulano de tal, eu vi Beltrano. Novela. Então, essas maneiras é o jeito que muita gente acaba usando para conhecer ou achar que conhece a Bíblia. Vão buscar em seres humanos.
E se eu um dia começar a falar bobagem aqui desse púlpito? O que é que vai dar condição para você saber que se o que eu estou falando, se o que o pastor Gerson está falando, ou se qualquer outro pregador que um dia subir aqui está falando bobagem? O conhecimento da Bíblia. Agora, se você não conhecer a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, você vai fazer o quê? Aceitar o que é dito para você. Nos púlpitos, nos rádios, na internet e na televisão. Então Paulo faz esse alerta. E olha que ele não tinha TikTok na época, hein? Ele não tinha Instagram, não tinha essas coisas todas. Mas hoje, quando a gente vê a disseminação desses grupos que pregam bobagem, é muito grande. Muito, muito, muito grande. Numa época em que não havia internet, não havia essa tecnologia de hoje, um cara chamado Jim Jones, em 1976, convenceu 1.000 e tantas pessoas a saírem dos Estados Unidos, virem para a Guiana, e mais de 900 pessoas se mataram. Algumas se mataram, outras foram assassinadas. Você consegue entender isso? Vou fazer um desafio para você. Você vai para essa casa e vamos ver quem aguenta fazer 10 cortes no braço. Estou falando bobagem? Ou isso aparece na internet? Fazer o desafio de quem consegue botar um desodorante na boca e aspirar mais tempo. Estou falando bobagem? Quantos adolescentes, jovens morreram fazendo isso? Convencidos dessa bobagem, desse desafio. Andar por uma ponte. Você sabe do que eu estou falando. Dona Ivone não sabe. Dona Ivone pouco olha na internet. Depois eu conto para a senhora na viagem de volta. Se a senhora me lembrar disso, eu conto. Dona Ivone, para quem não sabe, é minha sogra. Aliás, parabéns às sogras. Sexta-feira foi dia da sogra. Você deu parabéns para sua sogra? Hã? Eu dei um pano de prato para Dona Ivone, na sogra. Para ela enxugar toda a louça, em casa de preferência. A Dona Ivone não conhece, mas você, o resto de nós aqui, sabe do que eu estou falando. Essas doideiras que vêm pela internet. Esses desafios. Então o ser humano acaba aceitando, o ser humano gosta de alguém que diga para ele o que fazer e o que não fazer. E o Paulo está dando esse alerta, cuidado com os argumentos humanos, que não estão baseados em Cristo. Cuidado com esses argumentos. E aí o que é que o Paulo faz dos versos do 3º até o 15? Ele vai relembrar de 2 aspectos que foi muito ensinado. Paulo vai falar de doutrina. Sabe o que é doutrina? Geralmente a gente vincula doutrina à roupa, não é verdade? De repente, a turminha que está vindo aí pela primeira vez, fala assim, nossa, que pastor esquisito, não usa terno, está sem gravata. Porque a gente vincula a questão da doutrina à doutrina de usos e costumes. Eu só preciso dizer uma coisa aqui, doutrina de usos e costumes não leva para o céu, mas também não tira o céu, tá bom? Quer usar roupa comprida, quer usar terno, não tem problema. Mas isso não te leva para o céu. Isso não te dá o céu. Quem dá o céu é Jesus. Então, tem algum problema usar roupa comprida? Roupa comprida não, né? Peraí. Calça, saia. Tem problema usar terno? Tem problemas doutrinas de usos e costumes? Eu tenho as minhas observações. Mas quando a gente pensa em doutrina, geralmente a gente associa esse tipo de doutrina. E doutrina é a base, é o fundamento da crença. Se eu perguntar para você agora, em que você crê? O que é que você vai responder? Qual é a sua crença? O Paulo, então, ele relembra dos assuntos que estava precisando conversar lá com a igreja de Colossos, tá bom? Versos 9, o Paulo diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
O que é que o Paulo está falando? Paulo está falando da encarnação de Deus. Isso é uma doutrina. Deus se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. O Paulo trata dessa questão, desse Deus que encarnou e que veio habitar e que veio morar com o ser humano, que esteve sensível às nossas dores. Com a encarnação, Deus se capacitou para fazer o quê? Para morrer na cruz por causa do meu pecado. Ele passou por tudo que eu passei. Ele está sujeito a tudo que eu estou sujeito, sem jamais ter pecado. Então Paulo está relembrando aqui para o pessoal lá para os Colossenses, dessa questão da encarnação. Jesus Cristo, o Deus, se fez carne. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Deus criador de todas as coisas se fez carne. E por que que ele se fez carne? Vem o segundo aspecto doutrinário que o Paulo apresenta, dos versos 13 e 14. A expiação. Esse aqui tem muita gente que gosta da expiação. Sabe, quando está lá em casa, começa uma briga no vizinho, ele vai expiar. Não é dessa expiação que eu estou falando, tá bom? Não é espiar o outro, não é querer olhar o que o outro está fazendo. Mas é o sacrifício de Jesus na cruz, morrer no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Quando vocês, verso 13 do capítulo 2, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a dívida, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Deixa eu falar um pouquinho, rapidamente explicar essa história aqui. Que dívida é essa que está inscrita contra você e contra mim, e que Jesus quitou na cruz? Você já parou para pensar? Alguém falou aí. Pecado. Pecado. Quando a humanidade pecou pela primeira vez e recebeu essa escrita de dívida, essa condenação à morte. Quem lembra disso? Na onde? Adão e Eva no jardim do Éden. Não toquem no fruto do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo pensa que é uma maçã, né? Esquece disso, irmãos. Todo que tocar nesse fruto vai morrer. Não só morte física, a partir de então, mas também espiritual. Morte espiritual é separação de Deus. E eu e você, separados de Deus, nós começamos a fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. A gente começa a dar vazão ao meu eu. Eu começo a fazer tudo que eu quero, tudo que eu gosto. E quando a gente começa a fazer isso, a gente está em perigo. Então, desde essa época de Adão e Eva, o ser humano então foi afastado de Deus por causa do pecado. E como reconciliar? Quem tem condições de viver, quem tem condições de sujeito ao pecado e nunca pecar? Quem tem condições de fazer isso? Nenhum ser humano. Nenhum ser humano consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente já nasce debaixo do pecado. Quem então vai ter condições de fazer isso? Só o próprio Deus, que encarnou na pessoa de Jesus Cristo.
Por isso que é até tão banalizado nos nossos dias, e até em novelas, né? O sangue de Jesus. Já ouviu essa frase? Hoje está muito banal isso, né? As pessoas não prestam atenção na intensidade e no significado disso. Isso é uma das mais maravilhosas verdades. O sangue de Jesus tem poder, é verdade. Porque ele, sem jamais ter pecado, morreu na cruz para me salvar do pecado. Por isso que o sangue dele tem poder. Ou aquela outra expressão, que agora virou expressão de espanto, né? Ah, só Jesus salva. Ou transformaram aí, só Jesus na causa. Já viram isso? É uma pura realidade também. Uma verdade doutrinária maravilhosa, mas que foi banalizada. E os cristãos não conseguem justificar a sua crença, não conseguem dizer para as pessoas a sua visão, a sua doutrina. E o Paulo então está relembrando isso para a igreja de Colosso. Está lá lutando pelos laudicenses. E graças a Deus isso nos alcançou hoje, nos nossos dias. E como é que a gente enfrenta então o perigo, o risco de cair nas bobagens humanas? Conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você vai enjoar de me ouvir dizer aqui, leia a Bíblia. Você vai enjoar de ouvir o pastor Gerson dizer, leia a Bíblia, estude a Bíblia. O que é que você faz que você ainda não está lendo a Bíblia? Por que você procrastina? Por que você demora tanto para fazer isso? Por que você arranja tempo para tanta coisa, mas não consegue para ler a Bíblia? Só quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai encontrar os tesouros que o apóstolo Paulo falou. Em quem? Em Jesus, né? Estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você... Eu prometi que não ia fazer mais isso, né? Mas se você lembrar da pregação, lá, de uma das primeiras pregações de Colossenses, lá no capítulo 1, verso 9, o Paulo diz para essa igreja, por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A razão e a motivação do Paulo se dedicar e orar e buscar a Deus, era para que a igreja, para que os colossenses ficassem cheios dessa sabedoria e desse entendimento espiritual. Como é que eles ficam cheios? Prestando atenção, lendo, entendendo a palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje fazendo o que aqui na escola dominical? Estudando a Bíblia. Os adultos um tema, os adolescentes outros, os jovens outros, as crianças outros, mas nós vamos continuar estudando a Bíblia. E cada um vai ter o seu tema, mas ainda é estudo da Bíblia. Você não vem aqui para fazer outra coisa, senão estudar a Bíblia. Esse é o seu desafio aqui. Para quê? Para que você tenha condições de enfrentar um dia que vierem com algum argumento, dizendo qualquer coisa, qualquer bobagem acerca de Cristo, de Deus e da Bíblia. Você tenha condições de identificar e falar, espera aí, isso não é verdade. Isso não está na Bíblia. Deus não exige isso de mim. Ou Deus espera que eu haja desta maneira. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a entendermos tudo isso. Baixa tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos. Deus bendito, nós continuamos na tua presença. No nome de Jesus, ó Pai, clamamos para que possamos entender a tua palavra e, entendendo a tua palavra, colocá-la em prática. Continua conosco em cada classe, em cada grupo da escola dominical, para que possamos continuar esse estudo da tua palavra, para que a nossa vida seja mudada, transformada e o nosso comportamento seja redefinido, ó Pai,
pela tua palavra. Nós oramos por Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém.